Oh. Oi, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma live. E hoje a gente tem duas pessoas aqui especiais, convidadas, todas as nossas convidadas sempre são especiais, mas hoje a nossa live vai ter aquela dinâmica diferente, onde a gente vai ter duas pessoas de Londres falando, né, da Inglaterra, e aí vai funcionar assim, a Carol, a gente vai fazer as perguntas para elas em inglês, e aí a gente vai traduzir e vamos ver como vai funcionar. Mas podem deixar suas perguntas, que no final aqui a gente vai fazendo. A Carol vai apresentá-las agora. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigada por estar aqui hoje de novo, né, conversando com a gente sobre o HTLV. A gente hoje, como a Tati falou, a gente está com duas convidadas especiais. A doutora Aileen Rowan, que é pesquisadora da Imperial College Londres, e a doutora Lucy Cook, que é hematologista e também pesquisadora, e as duas trabalham com Atl e diferentes aspectos de Atl. Então, é um prazer enorme para a gente estar recebendo elas duas aqui hoje. So, thank you very much, you two, for being here today. It's a great pleasure for us to have you here. Thank you very much. Oh, thank you for inviting us. Yes, thank you, Carol and Tati. It's a pleasure to give you here with us. Sorry about my English because not very well. I hope you can understand me. Sometimes I'm very confused, but I will try. That's great. To start, I will ask for what is Atl? What is ATL? So ATL stands for adult T-cell leukemia and also lymphoma. So it's a type of blood cancer that happens in some carriers of HTLV1. So most people who carry HTLV1 will not get ATL, but a small number will. So it's a cancer of the blood. And if you have too many blood cells circulating, we call that leukemia. And if you have too many cells in your lymph node, we call that lymphoma. And it can just a moment. The translation happens. Então, a doutora Aileen falou que a ATL é o nome, né, da leucemia de células T do adulto, é a sigla em inglês, né, e pode também ser para o linfoma. E ela falou que é uma leucemia, né, que é uma neoplasia sanguínea, que pode acontecer em alguns portadores do vírus, e apenas um pequeno número de portadores vai desenvolver essa alteração. Ela falou que se tiver um grande número de células no sangue, a gente chama de leucemia. E se esse número aumentado de células estiver nos linfonodos, a gente chama de linfoma. Yeah, you can keep going. Oh, is she on mute? Oh, mute. Yeah, so the cancer happens in the cells that are infected with HTLV. Esse câncer ele vai acontecer nas células que estão infectadas pelo HTLV. And it's called adult T-cell leukemia and lymphoma because it normally happens later in life, maybe 30, 40 years of age, so it doesn't affect young people. E ele recebe esse nome porque ele geralmente vai acontecer na vida adulta, então ele vai acometer geralmente os indivíduos quando eles estão por cerca de 30, 40 anos de idade e raramente acontece na infância. Do you want to say anything more? Or? No. I think it's okay to start. Okay.
So the next question. What are the symptoms of Atl? So the symptoms of ATL can be quite varied and might depend upon the type of ATL that you have. Os sintomas da TL são muito variáveis e depende do tipo de ATL que o paciente apresenta. So it can affect many organs of the body, but most patients will present with lymph node enlargement. Pode acometer vários órgãos do paciente, mas a maioria vai apresentar um aumento dos linfonodos, que as pessoas às vezes chamam de íngua, né? And then some patients might have a skin rash, or they might have disease in their blood. Alguns pacientes podem apresentar lesões de pele, como manchas vermelhas na pele, e alguns pacientes podem apresentar alterações no sangue. Because the disease can be in the blood, people can then present with problems to do with their immune system. So opportunistic infections, it makes them very vulnerable to infection. Como essa doença pode acometer o sistema imunológico, as pessoas podem apresentar sintomas que estão relacionados com uma baixa da imunidade. Então, elas começam a ter infecções oportunistas ou outras infecções de forma mais frequente. And then other patients can have problems related to very high calcium levels. So the ATL cells can produce lots of calcium, and that can make you really unwell. E alguns pacientes podem ter sintomas relacionados ao aumento da concentração de cálcio no sangue, porque as células que estão relacionadas com essa doença, elas vão produzir muito cálcio, e isso vai fazer com que elas se sintam muito mal. So patients with high calcium levels often have bone pain, confusion, very severe constipation, and it can affect their kidneys as well. Ela falou que as pessoas com alto nível de cálcio no sangue, elas podem apresentar dor óssea, elas podem apresentar constipação, elas podem apresentar confusão mental, então elas podem se sentir mal, né? So the symptoms can be very varied, from just a incidental finding on a blood test or a mild skin rash, through to patients that need very intensive care type treatment. Ela falou que os sintomas, então, são muito variáveis. Pode ser até um achado, né, acidental num exame de sangue de rotina, uma lesão muito discreta na pele, até pacientes com sintomas graves que necessitam de tratamento intensivo. Okay. We have another question. How is that HL diagnosis? Okay. So to have ATL, you need to essentially have some kind of diagnosis of the leukemia or lymphoma that is typical to the pathologist looking at it. Para fazer o diagnóstico da TL, você precisa fazer o diagnóstico da leucemia ou do linfoma, que é feito através da análise por um patologista, que vai olhar as células típicas que estão presentes nesse paciente. So for patients who have leukemia, you can sometimes make the diagnosis just in a blood test, and by people looking at it under the microscope and by flow cytometry. Ela falou que alguns pacientes com leucemia, eles conseguem fazer o diagnóstico através de um exame de sangue comum. Então, o médico vai olhar no microscópio e vai fazer esse diagnóstico, ou utilizando métodos laboratoriais, que dentre eles a citometria de fluxo. And then for other patients, you might need a lymph node biopsy or a skin biopsy for it to be examined under the microscope to make the diagnosis. E para outros pacientes, você vai precisar fazer uma biópsia de linfonodo, e aí vai avaliar essa biópsia no laboratório para fazer o diagnóstico. But every case will be HTLV1 positive in the blood, and that's a hallmark of the cancer. You don't have
ATL if you don't have HTLV. Mas para todo o caso, para o diagnóstico da ATL, é preciso fazer o diagnóstico prévio da infecção pelo HTLV. Então, se o paciente ele não for infectado por HTLV, esse paciente ele não tem ATL, ele pode ter outra leucemia, mas ele não seria ATL. And about the treatment, how can we treat ATL cases? Is that for me or for Aileen? Or You both. You can decide. It depends a little bit on the subtype. So we know that there are 4 different types of ATLs. There is a chronic, a smoldering, acute, and lymphoma. Ela está falando, a doutora Lúcia, ela ajudou a construir um guia de tratamento para ATL, né? E ela está falando que o tratamento ele vai depender da forma de ATL que o paciente apresenta. Então, tem 4 tipos de ATL que o paciente pode apresentar. A forma, como é smoldering em português, Tati? Smoldering que a gente fala. I'm asking how we can say smoldering in Portuguese, but we say smoldering. Yeah. A forma aguda ou a crônica. Okay, and so some of the treatments might be variable across the world depending on the medicines that are available, but some of them will include chemotherapy, which is probably fairly standard everywhere. And then other countries might use things like AZT with interferon, which modulate the immune system. Ela está falando que o tratamento vai ser variável de acordo com cada lugar do mundo, porque os medicamentos eles não estão disponíveis de forma igual em todo o mundo, né? Os países apresentam diferentes protocolos disponíveis. E Carol, que em alguns... Oi. Smoldering é lentamente. Ok. How is smoldering em português? Então, ela falou que alguns casos vai ser o tratamento com quimioterapia, e aí alguns países vai ser o AZT interferon, e aí no Brasil, né, só para lembrar, o SUS ele liberou o tratamento com AZT e interferon para casos de ATL. I'm just telling that in Brazil, the health system approved recently in 2016 AZT and interferon for treating people with ATL. Great. And then in Japan, they have a couple of other drugs available, mogamulizumab and lenalidomide, but those who don't have approvals for the treatment of ATL elsewhere, and they are of benefit to some patients, but not everyone. Ela falou que no Japão existem 2 drogas que foram aprovadas para o tratamento da TL, a mogamulizumab e a outra eu não consigo nem falar. The other one, the name, I don't know how to say, but tem outra. It's lenalidomide. It modulates the immune system. São medicamentos que modulam o sistema imune, mas eles só foram aprovados no Japão e não são aprovados em nenhum outro país. E ela falou que eles são efetivos, mas não em todos os casos. Alguns pacientes têm uma boa resposta, mas não é todo o caso. But generally speaking, unfortunately, a lot of the current therapies are not effective, and many patients die across the world from ATL, and perhaps the best curative treatment is a bone marrow transplant, but this is not easy. Ela falou que, infelizmente, nem todos os tratamentos, a gente tem poucos tratamentos que são eficazes e que muitos pacientes ainda morrem por conta de ATL. E que um tratamento efetivo seria fazer o transplante, né, de medula óssea, mas não é possível em todos os casos. Então é difícil, né, um tratamento difícil de você conseguir sucesso. Can I ask one thing more? Yeah. About the interferon. Yeah. Because in Brazil we have one problem. We have no more interferon, just interferon alpha. Okay. And I read your paper about and have something about interferon pegylate.
Yes. Do you know the difference of this kind of interference? So I translate my question because it's not here. Eu perguntei para ela se tem algum substituto para o interferon, porque como um dos tratamentos principais aprovados aqui no Brasil é interferon alfa 2B, e ele parece que vai sair de linha do fabricante, se tem algum outro substituto e qual a diferença entre esse outro interferon que é o substituto, para ela me explicar um pouquinho sobre isso. A Carol vai traduzir a resposta dela. Lucy, Tati is saying that in Brazil, the government was saying that we should use interferon 2B, and now the producer will stop producing this. This has happened everywhere. They stopped manufacturing the daily interferon maybe about 18 months ago, something like that. So that's when we started switching patients to pegylated, so the long-acting once-weekly injections. It has been very hard to identify an equivalent dose. There isn't a well-published equivalent, but we think we know what dosing is about right. And we have published what we think the right doses are. E ela falou que isso aconteceu no mundo inteiro. Então, o que a Tati falou de parar a produção aconteceu em todos os países. E aí, então, eles estão tentando, já há um tempo, substituir esse interferon por uma nova formulação que é de longa duração. E, por conta disso, não tem nenhum trabalho ainda publicado que tenha a dose exata. Mas ela acredita que eles já conseguiram achar uma dose equivalente que possa substituir esses dois medicamentos. But Pegasus, which is the pegylated interferon, is 2-alpha, 2A, and the daily used to be 2B, and we haven't seen that there's been any huge clinical difference between the two. E o que ela falou é que esse novo é o 2A e o anterior era o 2B, mas que eles não perceberam nenhuma diferença clínica importante quando usava esses dois tipos diferentes. The pegylated interferon, the once weekly, is supposed to have fewer side effects. So less fevers, less bone pain, patients that tolerate it a little bit better, but in terms of its efficacy, its effectiveness, it's about the same. Ela falou que esse novo, que o paciente ele toma semanalmente, ele tende a ter menos efeito colateral, então ele tem menos febre, e em relação ao efeito, eles são similares. Então é para diminuir mesmo os efeitos colaterais. Thanks so much. It's possible to know who will develop Atl, those who have a high risk of developing Atl. Aileen? Hi. So this is something that we've been wondering about for a long time and trying to understand. We know that nobody gets ATL if they don't have HTLV. So it only happens in people who are infected with HTLV1. A doutora Aileen falou que isso é uma coisa que os pesquisadores têm se perguntado bastante há muito tempo. E o primeiro ponto é que a pessoa só vai desenvolver ATL se ela for infectada por HTLV1. So people who are infected with HTLV1 have different levels of the virus in their body. And they have it for their lifetime, but one person might have 100 or 1,000 times more of the virus than another person who carries the virus. As pessoas que são infectadas, elas carregam diferentes cargas de vírus. Então, enquanto algumas têm pouco vírus, outras podem ter 100.000 vezes mais vírus do que outra pessoa. People who have low levels of the virus almost never develop ATL. As pessoas que têm pouco vírus, têm carga viral baixa, elas geralmente não vão desenvolver a ATL, é muito raro.
So people who have very high levels of the virus, maybe 1 in 5 might develop ATL, but the other 4 are okay. Entre as pessoas que têm uma alta carga proviral, 1 em 5 vão desenvolver ATL. As outras 4 pessoas, elas que têm carga viral alta, elas também não vão desenvolver ATL. So that's why we think it's very important to know how much virus each person carries. And that's something that we do in our clinic. We measure the levels of virus in people's blood. Por isso que é tão importante saber qual é a carga viral do paciente, né, que a gente no HTLV chama de carga proviral, e é por isso que na clínica eles medem a carga proviral dos pacientes, para ver o risco de desenvolver doença. Mas mesmo tendo carga proviral alta, alguns não desenvolvem doença. So the other thing that can predict whether you might develop ATL is how you were infected with the virus. So people who were infected very early in their life, so maybe when they were born or maybe through breastfeeding, they are more likely to develop ATL because they carry the virus for a longer time than somebody who got it through maybe sexual transmission or something else. A forma com que a pessoa se infectou também vai influenciar no risco. Então, as pessoas que se infectaram cedo, né, durante a infância, por exemplo, através de transmissão vertical, pelo aleitamento ou no momento do parto, elas têm maior risco de desenvolver ATL, porque elas estão com o vírus durante mais tempo. Enquanto que aquelas pessoas que adquiriram vírus, por exemplo, por transmissão sexual, elas têm menor risco de desenvolver a ATL. So another risk factor is whether you've got somebody in your family who developed ATL, maybe your mother or a close relative. So people who are related to somebody who developed ATL and also carry the virus are at higher risk. Outro fator de risco é se você tem algum familiar próximo que desenvolveu ATL. Então, se você tem uma mãe que desenvolveu ATL ou um parente próximo, irmão, isso apresenta o maior risco de ter ATL se você for infectado por HTLV, porque a ATL só vai ser desenvolvida nos pacientes que já têm HTLV. So we've been doing some research about this as well. And we've been studying people who carry HTLV, and they've been attending our clinic here in London for many years. Ela tem estudado isso já há alguns anos, né? Os fatores, como fazer o diagnóstico precoce dessas pessoas que vão desenvolver ATL, e ela tem feito isso estudando as pessoas que estão indo em acompanhamento na clínica que tem para HTLV na Inglaterra. So they've very kindly given us some samples of blood for us to use in research, and we keep a big bank of those samples. And some of them are maybe 20 years old. Esses pacientes, eles gentilmente, eles aceitaram participar de pesquisa e eles aceitaram doar as amostras de sangue para pesquisa. E aí aqui na clínica a gente mantém um banco de amostras de sangue desses pacientes muito grande, cerca de 20 anos de acompanhamento desses pacientes. So in one person we can study if there were any changes in their blood in 10 years period. Em algumas pessoas ela conseguiu estudar se essa pessoa teve alguma alteração no sangue em um período de 10 anos. So unfortunately, we had a small number of people who developed ATL. They were healthy carriers and they developed ATL while they were attending our clinic. Então, infelizmente, um grupo de pacientes, eles que faziam acompanhamento nessa clínica, que eram assintomáticos, no decorrer do acompanhamento clínico, eles desenvolveram ATL. So we were very lucky to be able to look in these samples and maybe find some signs of the early development of ATL. Então, o que ela fez foi olhar as amostras desses pacientes, né, que estavam estocadas antes, até 10 anos antes deles desenvolverem ATL, para procurar alguma alteração que possa ser encontrada antes deles terem desenvolvido ATL. So we found some differences.
And we think that this is really important because now maybe we can predict who exactly out of the people with high load who will develop ATL. E ela acredita que isso é muito importante porque eles encontraram diferenças e isso então pode fazer com que a gente consiga identificar agora, dentre as pessoas que têm uma carga viral alta, quem são exatamente as pessoas que vão desenvolver a ATL antes que essas pessoas desenvolvam realmente a ATL. So sometimes we can detect early signs in the blood, and we think this is really important that we can find these signs, because then we can think about maybe treating that person, or at least making sure that they get seen regularly by a doctor. E se você identificar essas pessoas, né, esses sinais precoces da ATL antes que a pessoa manifeste a doença, é importante porque você pode tratar precocemente ou então fazer com que essa pessoa tenha um atendimento médico regular para que ele seja tratado de forma adequada. Lucy, do you want to add anything? Unmute. No, I think that I have nothing more to say. We have many questions here. Yeah. I don't know if you can. Sure. I think it's better to do this question in the end. At the end, yeah, I think it's so. Yeah. Better. Vocês podem continuar mandando pergunta, né? Que a gente vai fazer no final. I'm just saying that they can keep sending us questions because they. There is a perception that Atl is more HL is more common in Japan than in Brazil, or Latin America. Can you comment something about it? Yeah. So ATL was first described in Japan, and I think because the early descriptions came out of Japan, and then it was a bit later on, it was a few years later before it was recognized that this was the same disease that had been observed in New York. That was where the link with the Caribbean patient was made, and then the Caribbean for myelopathy. I think Japan itself is a country that's got a good economy, it's a wealthy country, and it recognized relatively early that it had a problem. So a lot of the epidemiology has been driven by Japan, and they have very good public health measures. So they, for a long time now, have been screening blood donors and pregnant women. And in many ways, it has become a Japanese disease, if you like. But that's, as you say, not true. It's endemic in huge parts of the world, and of course, including Latin America and Brazil. I also think there is a problem that... Oh, Jenny, I need to let you speak. Yeah, I think it's better. I was like, oh my God, I will change everything that you say. Huh? I will try to be precise. Então, ela falou que essa doença foi descrita primeiramente no Japão, né? Foi o primeiro local onde foi descrita a ATL, e demorou um tempo até os pesquisadores identificarem que a causa da ATL, que era o HTLV, era a mesma causa da doença neurológica que estava sendo descrita em pacientes do Caribe. Então, ela acha que, como o Japão é um país muito rico, com um sistema de saúde pública muito bem desenvolvido, bem estabelecido, e como no Japão é feito já a testagem de gestante, a testagem de doador de sangue há muitos anos, eles têm muitos dados epidemiológicos. E eles têm um sistema que é capaz de identificar precocemente as alterações causadas pelo HTLV. Mas ela acredita que, apesar das pessoas acharem que essa é uma doença do Japão, né, que o HTLV é uma infecção do Japão, ela não acredita que isso seja verdade, porque o HTLV está espalhado no mundo inteiro. Então, tem vários países, como o Brasil e vários países da América Latina, que têm números muito altos de pessoas infectadas por HTLV. Now I can keep going.
So I was going to also say that if you don't look for HTLV, you don't find it. And some of the tests, so for example, with ATL, if you don't screen people who have a T-cell lymphoma for HTLV, you won't make the diagnosis. So there is probably masses or lots of under recognition in Brazil or Latin America and in many other countries, and even in Europe, it's under recognized and underdiagnosed because people don't look. Ela falou que para você identificar que tem infecção pelo HTLV e para identificar que tem ATL, é preciso fazer a testagem. Então, se você não está testando as pessoas, por exemplo, que tem leucemia de células T, você não vai estar fazendo o diagnóstico da ATL. Então, você vai estar subestimando o número de casos que você tem. E isso, com certeza, acontece não só nos países da América Latina, mas também acontece nos países da Europa. E agora, né, eu vou acrescentar a minha palavra. I'm just saying that I will add something that I am saying. It was not you, Lucy. E a Lúcia, ela fez um trabalho, inclusive, mostrando isso, né, que aqui na Europa, alguns países, eles estão subestimando o diagnóstico da TL, principalmente em pessoas que são imigrantes de áreas que são endêmicas para HTLV. I'm just talking about your work where you showed that there is an underestimation of ATL even in Europe. Yeah. I think that's it. Can you talk a little bit about how the patients with high risk to develop ATL are identified in your Atl clinic? So just say that again. How patients are identified as having high risk at the National Center. Do you want to do that, Aileen? Yeah, I can do that. So HTLV, it infects a type of blood cell. So o HTLV, ele vai infectar um tipo de célula do sangue. And this cell is called a T cell. E essa célula é chamada de célula T. So these T cells, we have billions of them in our blood. And we have lots of different types. And each type fights a different infection. Essa célula, a gente tem milhões, bilhões de tipos no sangue. E cada tipo, ele vai combater um tipo diferente de infecção. So we normally have millions of different types of T cell in our blood. Então, geralmente, a gente tem milhões e bilhões de tipos diferentes de células T no nosso sangue. So what happens in ATL is that HTLV gets inside T cells and changes how they behave. O que acontece na ATL é que o HTLV ele vai infectar essa célula e vai fazer com que essa célula se comporte de forma diferente. They start to multiply more often. Elas começam a se multiplicar de forma mais frequente. And sometimes mistakes happen when the cells are multiplying, when they're trying to copy the DNA that's inside the cells. E quando essas células começam a se multiplicar demais, alguns erros podem acontecer quando ela está multiplicando o DNA da célula. And we think mutations happen in the cells that end up to become ATL. E eles acreditam que algumas mutações, né, que são erros nessa replicação do DNA, vão acontecer algumas mutações específicas nesses pacientes que vão desenvolver ATL. Those mutations make the cell increase in number in the blood. And in ATL, instead of seeing millions of different T cells, we often see just one type of T cell. E aí essas mutações vão fazer com que essa célula que tem a mutação se multiplique muito. Então, no paciente com ATL, ao invés de ele ter milhões de células T diferentes, eles vão ter milhões da mesma célula T. And that cell has pushed all of the other normal, healthy immune cells out.
E essa célula que se multiplicou demais, ela geralmente acaba com todas as células T que são saudáveis do organismo. So we have a new technique where we count the different types of T cells in the blood of somebody who might be at risk of ATL. E aqui eles têm uma técnica nova que consegue contar quantos diferentes tipos de célula o paciente apresenta de células T. If we see that one type has overgrown and taken over, we think that this person has higher risk of ATL. Então, se essa pessoa tem um único tipo de célula T que se multiplicou demais e que, vamos dizer, tomou conta, né, teve uma predominância em relação às outras células, essa pessoa, então, tem um elevado risco de ter a ATL. So we're using this to identify people who are at high risk, but we're also doing some research about whether what kinds of mutations happen and how long it takes for them to develop symptoms of ATL. Então, na rotina clínica, o que eles estão fazendo, né, além da carga proviral, é identificar se a pessoa tem essa população que se multiplicou demais. E, além disso, né, como para pesquisa, eles estão também identificando mutações que possam estar associadas com a ATL. Yeah. And in future, we'll probably look at mutations in genes to predict ATL, but that's just research at the moment. E ela falou que pode, então, usar identificação de mutação para predizer quem vai ter ATL, mas em relação à avaliação de mutação, aqui na Inglaterra está sendo utilizado só como pesquisa, ainda não está na rotina clínica. O outro teste não, ele já está na rotina clínica. It's raining here. Como fala caixa de luz? I don't know how. She had a problem in her lights in her house, and then the guy is repairing. Sorry. No, I'm going. I'm just. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. É que eu tô com um problema aqui na casa e aí a imobiliária estava aqui e eu tô dando tchau e fazendo live tudo ao mesmo tempo. Desculpa. Por isso que eu tô um pouco atrapalhada aqui, mas já resolveram o problema. I will ask about the treatment now because HL treatment is still poor. And can you comment about the perspectives, if you have some perspectives, and if you have some clinical trial about it now? Sure. So you're right that the current therapies that we have are largely quite ineffective and that very few people can be cured by our current treatments. But there's been so much progress in understanding the science of ATL and HTLV1, and that's what drives new treatments. So once we understand the molecular really well, so what's going on with each kind of molecule and what's driving the infected cells to become cancerous, we can then use and we'll develop drugs or use drugs that have already been developed for other cancers and apply it to ATL. O que a Lucy falou foi que a gente ainda realmente, o tratamento ainda não é muito eficiente, ainda tem muita gente que ainda morre por conta de ATL, mas que a gente teve muito progresso em relação ao entendimento da ATL, o entendimento dos mecanismos básicos, né, moleculares, o que está acontecendo na célula que faz com que a pessoa tenha ATL, e que esse conhecimento é muito importante, porque ele vai permitir que a gente consiga desenvolver novos tratamentos, ou então identificar tratamentos que até já existam e que possam ser eficazes contra a ATL. Então, esse entendimento básico desses mecanismos celulares é essencial para que a gente tenha novos tratamentos. And to develop new treatments, we really have to set up international clinical trials, but we have done that before to develop mogamulizumab. And there is a new international study
that is opening this year or later this year, investigating another novel agent. So this can be done. Ela falou que para conseguir desenvolver novos tratamentos é imprescindível que tenha colaboração internacional para fazer pesquisas de tratamento, avaliação de tratamento clínico, e que isso já foi feito no passado para aprovação do anticorpo monoclonal que eles usam no Japão, o mogamulizumab, né? Assim foi. E que está tendo um outro clinical trial, né? Outro pesquisa de novo tratamento que vai começar no início do ano que vem. É um tratamento uma pesquisa de colaboração internacional para um tratamento novo para a Atl. But clinical trials are really expensive. They cost millions of pounds. So we have to think of innovative ways of conducting them. So, for example, the new study that I'm thinking of, which is investigating a new agent, an ATL, is being conducted across all the other T-cell lymphomas, but they have a special arm of the study just for ATL. Ela falou que o problema é que essas pesquisas que vão avaliar novos tratamentos, elas são muito caras, elas custam milhões. Então, é muito importante a gente pensar também novos métodos mais inovadores para que a gente consiga fazer essas pesquisas de forma mais barata. E um jeito que ela encontrou foi abrir como se fosse participar em outras pesquisas que avaliam tratamento para outros tipos de leucemia, eles incluírem, né, uma parte da pesquisa com pacientes com Atl. É isso que ela tem feito aqui na Inglaterra. Okay. Now we do the asks that we have in the chat. So, a lot. Yeah. Let's do. Questions. Can I say something in Portuguese? Or... Yeah. Na verdade, você traduz, Carol. É que tem aqui algumas perguntas que são a respeito de HuntSP. E aí o Jorge até respondeu uma pergunta aqui no chat. Ele está aqui assistindo, acompanhando nossa live. Obrigada. E aí eu ia pedir para ele se ele pode responder essas perguntas, né, aqui no chat mesmo, porque hoje o nosso foco é falar sobre leucemia, e aí vocês, o Jorge, ele é especialista em HuntSP e ele pode responder aqui para vocês. Então, se você puder, Jorge, dar uma olhadinha aqui Obrigada, no chat. Jorge. We are just saying that there are some questions about him, and today we have Jorge Kassab is watching, and we are asking Jorge to answer the questions about him, and we will focus on ATL. Here is like this. If the person shows up in the chat, so we are just having something to work with. Thank you, Jorge. So maybe we will focus just in ATL, and Jorge will be helping with the hand question. The first question is for him. Jorge. It's the price to have the question. So how many cases do you have of ATL in your clinic? So ATL is not common in the UK. It's a rare, HTLV is a rare infection. So we probably only see 30 to 40 cases a year, which is... Então, eu esqueci que eu tinha que... sorry, I forgot that I had to translate. I was laughing. Então ela Carol, tá muito ruim na internet, nossa. Mas tá indo bem, tá funcionando. Tá, então, ela falou que o HTLV é uma infecção muito rara aqui na Inglaterra, e a Atl é uma doença rara, e ela vê mais ou menos de 30 a 40 pacientes com Atl por ano. Next question. This higher calcium concentration can be treatment or attenuated? Let me find that question, sorry. Oh, yes. Yeah, it can be. So the treatment of the high calcium is to treat the lymphoma or the leukemia. And when you
treat that, the calcium normalizes. So you have to just treat the underlying cause. Ela falou que pode ser tratado. Na verdade, você tem que fazer o tratamento para a leucemia ou para o linfoma, que é a causa por trás desse aumento do cálcio, e aí essa concentração de cálcio pode ser normalizada. A outra pergunta também é sobre cálcio, e aí eu acho que a gente pode, que acho que já ela respondeu agora, então vamos perguntar essa. Is there any other comorbidity associated with the disease that is caused by this high concentration? Is about calcium. There needs treatment. Yeah, so the high calcium levels are associated with the lytic bone lesions that patients with ATL might experience. So you can get bone pain and even bony fractures as well. Ela falou que essa concentração alta de cálcio está relacionada com o fato da pessoa com ATL poder ter destruição das células ósseas, e aí esse cálcio que está no osso vai para o sangue, e as pessoas podem ter muita dor no osso e até fratura óssea. And the levels can be very toxic to the kidneys, so that can cause problems there, as well as confusion. But generally speaking, the high calcium level is only a problem right at the beginning whilst you're getting the disease under control. It's not a feature of long-term controlled infection. Ela falou que esse aumento do cálcio ele vai causar problemas nos rins, pode causar confusão mental, mas ela falou que geralmente quando a pessoa começa o tratamento, os níveis de cálcio vão normalizar, e esse não é um problema que vai acontecer quando o paciente tem já um tratamento, já está estabilizado. One comment about the AZT. AZT will be not available in future and has severe side effects. Yeah. So I didn't know that AZT wasn't going to be available, but there's quite a few people, I think, trying to understand whether other antiretrovirals are as effective. I don't actually know the data on that, but I think people are looking at other antiretrovirals. And as you say, sorry. Ela falou que ela não sabia que o AZT não ia estar disponível, mas que tem muitas pessoas olhando outros medicamentos que podem ser efetivos, que ela não sabe dos dados, né, dessas pesquisas, mas tem bastante gente procurando um tratamento antiviral efetivo. Yeah, and you're right, interferon, it can be quite unpleasant. It can make people feel like they have the flu, which if you're taking it long term is awful. E ela falou que realmente o interferon ele pode ter efeitos colaterais que não são agradáveis, que pode fazer com que a pessoa sinta como se ela estivesse com gripe, e se a pessoa está fazendo uso dessa medicação por um longo tempo, isso não é agradável, né? A pessoa fica constantemente como se estivesse gripada. So it's effective treatment for some, but we need better treatments. É um tratamento que é efetivo para alguns pacientes, mas a gente precisa ainda de tratamentos mais efetivos. Can HL be caused by a viral hit and run mechanism, or is it necessary a persistent infection? Aileen. Yeah, I'll answer this. Yeah, it's absolutely necessary for persistent infection. And actually, in the tumor cells, we find HTLV. Ela falou que é necessário uma infecção persistente e que nas células que estão neoplásicas, a gente encontra o vírus, o HTLV infectando. When the provider load is considered low. So I can tell you when it's high, and then as you reduce, your risk is lower and lower and lower. So we are concerned about people who have more than 4% of their T cells infected with HTLV1. Now,
that's only maybe 1 in 5 people who carry HTLV. And some people who carry HTLV, we can barely detect the virus. So the range is huge. Like some people have 0.01% of their T cells infected. Some people have 10% of their T cells infected. And as your load increases above 4%, the risk is higher. So people who have 20% of T cells infected have a higher risk than people who have 10%. Ela falou que ela vai dizer quando eles consideram alta, né, que é um risco para ATL. Aqui é 4% que eles consideram ser alta, para significar que a pessoa tem um risco aumentado para ATL. E só que muitas pessoas têm carga viral maior do que 4%. Então, se for acima de 4%, 1 em cada 5 pessoas que têm essa carga viral alta geralmente desenvolve ATL. A carga viral ela é muito variável entre as pessoas infectadas. Então, enquanto tem gente que é até difícil você identificar o vírus, então pode ter, por exemplo, 0,1% só de carga viral, outras pessoas vão ter 10%. E ela falou que quanto mais alta a carga viral, maior é o risco para a pessoa desenvolver. Então, se uma pessoa tem 20% de carga viral, ou seja, 20% das células mononucleares do sangue periférico tem o HTLV, ela vai ter maior risco do que aquela pessoa que tem 10%, que tem maior risco do que aquela pessoa que tem 4%. Só fazendo um comentário, cada centro, né, faz uma medida diferente, então é muito importante, é por isso que a gente sempre frisa aqui, que é importante o acompanhamento, nunca perder o acompanhamento, porque tem pessoas que vão ter carga viral alta a vida inteira e não vão desenvolver nenhuma doença associada, então ela é um fator, a gente fala independente, então independente de qualquer coisa, você pode ter alta ou baixa, mas tem que ficar de olho, por isso que a gente sempre fala, né, melhor medida de prevenção para doenças relacionadas ao HTLV é o acompanhamento clínico. We are just saying that the person needs to be followed up in the clinic. Yeah, so we measure many times and watch it over the years, because, you know, your blood can change a little bit depending if you just had an infection or something like that. So we like to watch the same person over, maybe check them once a year or maybe more often if they've got a high load. Ela está falando que eles mantêm um acompanhamento da pessoa constantemente. Então, geralmente, mede a carga viral uma vez por ano ou mais frequentemente se essa pessoa tem uma carga viral mais alta. Thank you. Is there the possibility of a clearance by the immune system like another virus, such as HPV? So, no, because HTLV enters our genes, so we can't get rid of it. Ela falou que não, que o HTLV ele vai se inserir no DNA da célula, no gene da célula. Então, uma vez ele fazendo essa infecção, a gente atualmente não tem como a gente se livrar dessa infecção. Até vou fazer outro comentário. Tem uma pergunta aqui sobre cura de HTLV, se tem algum estudo sobre cura, e a resposta também é essa. Como o vírus ele entra dentro do nosso DNA, ainda não existe nenhum estudo que consiga, medicamentos que consigam tirar o vírus lá de dentro, até o momento, né? She's just answering a question about if we can cure HLV. So she's saying that we cannot because of what Aileen said. I think there is a question from Adele, the professor Adele. So they're asking, Aileen, if you can comment about defective viral particles in ATL as like the lack of 5 LTR on DNA proviral. So sometimes, I think the question is, sometimes you can't find the virus, is that? I think it's one moment, I will ask the person. Professora Adele, se você puder dizer a sua pergunta em relação a como as partículas provirais elas podem influenciar na patogênese da infecção,
ou no diagnóstico. Se você quiser mandar aí no chat para a gente entender melhor. Você entendeu, Tati? I asked Adele to send in the chat what she's asking. No problem. Because she's just saying comments on how the defectives. Eu acho se tem alguma partícula defectiva, né? Se elas encontraram alguma coisa relacionada a isso, com a falta dessa região 5' no DNA proviral. Não só assim por curiosidade, se ela encontrou. I think it's Tati thinks that if you find defective viral particles in ATL with lack of the 5 LTR region. So, like I said, HTLV inserts itself into the DNA of the cells and it makes virus proteins. And the virus proteins tell the cell to do different things like divide and grow. Ela falou que o HTLV ele entra na célula e ela manda a célula produzir as proteínas do vírus, e essas proteínas começam a dizer para a célula se multiplicar e se dividir. So when the cell expresses the virus proteins get recognized by the person's immune response, and those infected cells can get killed. Essas células estão infectadas, elas começam a produzir proteínas virais. Essas proteínas podem ser reconhecidas pelo sistema imune, e aí o sistema imune da pessoa pode tentar destruir essa célula infectada. So when a person is carrying the virus for decades, this is happening all the time. So the virus genes are being expressed and the immune response to the virus is killing the infected cells. Então, quando a pessoa está infectada por muitos anos, isso acontece o tempo inteiro. O vírus está produzindo proteínas e aquelas células que estão produzindo as proteínas do vírus são identificadas e vão ser destruídas pelo sistema imune. And all the time this is happening, mutations are accumulating in the DNA of the cell as well. E o tempo todo que isso acontece, as mutações vão se acumulando no genoma da célula também. And sometimes mutations happen inside the virus that stop the virus from producing viral proteins. E algumas vezes essas mutações elas acontecem dentro do genoma do vírus. E essas mutações fazem com que o vírus ele não consiga mais produzir algumas proteínas virais. So when that happens, then the immune system can no longer kill those infected cells. E quando isso acontece, o sistema imunológico ele não consegue mais destruir aquelas células que estão infectadas, porque ele não consegue reconhecer as proteínas naquela célula. So often then these cells might become ATL, and in ATL sometimes we always find part of the virus, but sometimes there are mutations in the virus, and that's correct, yeah. Então, ela falou que essas células que conseguem sobreviver, elas muitas vezes se tornam células da Atl. Então, realmente, ela encontra muito comumente algumas mutações nos vírus, e esses vírus são um pouco diferentes do que o vírus normalmente. So while the tumor was developing, when it finds a way to escape the immune response, then it can progress to more aggressive state, I guess. E ela falou que enquanto essas células tumorais elas estão se multiplicando, se elas conseguem sobreviver ao ataque do sistema imune, elas vão se proliferar de forma mais eficiente, né, porque não vão ser destruídas, e ele pode se tornar mais agressivo. I think that's it. Thank you. Thank you. The last question. The last question, yeah, because Aileen is inside the office and here it's very late. Yes, the last question. The cell infected with HLV display any specific membrane protein that could be used as an anchor to a drug delivery mechanism, such phase display or nanoparticles. Ela perguntou também is there any clinical ongoing trials to focus on this area? So the answer is that we don't really see viral proteins on the surface of the cell. Ela falou que a resposta é que a gente não encontra proteínas do vírus sendo expostas na superfície da célula.
But we do see some normal human proteins on the surface of the cell that are preferentially expressed by infected cells. Mas a gente consegue encontrar algumas proteínas da célula que vão estar presentes na membrana de forma mais frequente nas células que estão infectadas e são alteradas. Yeah, and an example of this would be CCR4, which is targeted by the new antibody drug that Lucy was talking about, mogamulizumab. E um exemplo é a proteína da célula CCR4, que vai estar aumentada nos pacientes com ATL, e é o alvo terapêutico dessa nova droga que a Lucy falou, que foi aprovada no Japão, que tem esse nome, né? Mogamulizumab. Mogamulizumab. Practicing. Yeah. Until maybe next year, in our next, I will be. Yeah. So when we use this drug, it removes all of the cells that have this CCR4 on the surface. So it will remove really most of the HDLV1 infected cells, but it also will remove some normal healthy T cells. Então, quando você usa esse anticorpo, ele vai conseguir eliminar a maioria das células que estão infectadas por HTLV, mas um pequeno percentual das células T saudáveis que não estão infectadas, elas também vão ser eliminadas. So sometimes this can lead to a bit imbalance in the immune response, like inflammation or some side effects associated with the drug. Então, isso pode fazer com que, às vezes, tenha um desbalanço na resposta imune. E aí a pessoa pode ter sintomas inflamatórios, por exemplo, e podem ser sintomas colaterais, efeitos colaterais do tratamento. So we're always looking for new markers. Então, a gente está sempre procurando novos marcadores para a gente poder ter novas terapias, por exemplo. Because it's a really good way to target those cells, yeah. Então, é um ótimo jeito da gente identificar as células para a gente usar como alvo, para a gente tratar. Né? Ari wants another question, né? Just Ari know about if you have some GWAS for HL now, if someone is performing it. So GWAS is looking for genetic polymorphism. Polymorphisms in healthy people, right? To see if you're at risk of ATL. Mm-hmm. I don't know if anybody's done that. It's difficult to do those studies though, because you have to wait for a long time to see who is going to develop ATL and who's not. So usually we would do these like on samples that have been banked many years ago. But yeah, we should do that, I guess. Some of the genes that we know are associated with developing ATL or risk include the HLA, and these are genes that show virus proteins to your immune response, so you can they can be killed. Ela falou que ela acha que é difícil fazer esse tipo de estudo porque você precisa saber as pessoas que vão desenvolver a TL. Então, teria que se trabalhar com amostra estocada, mas que seria interessante fazer esse tipo de estudo que avalia a genética, né, da pessoa, para saber aqueles indivíduos se tem alguma alteração genética, alguma marcador genético que possa predizer quem vai desenvolver a TL. So I think that they can leave the questions and then I can ask them later. Então, eu estou falando que vocês podem deixar as perguntas que vocês tiverem, né? Em relação ao tratamento, novas terapias, ela falou que está tendo um estudo internacional que vai começar no início do ano que vem, que vai testar um novo tratamento para a TL. I'm just saying that Lucy told already that there is a new clinical trial that will start early next year with a new treatment for ATL. Yeah. So thank you very much, you two. Thank you, Aileen. Thank you so much for all. Thank you for your patience. Yeah.
Thank you for coming. Thank you for all. Thank you for hosting us. Yeah. Thank Was a you. pleasure for us. Obrigada, Jorge, por estar respondendo aí também as perguntas. Obrigada a todo mundo que estava aqui hoje. Obrigada. E eu posso deixar um recado? Pode. Então, eu vou deixar o recado para vocês não se esquecerem que o nosso próximo encontro vai ser no dia 10 de novembro, que é o Dia Internacional do HTLV. E a gente espera todos vocês lá. O evento vai ser incrível, então não deixe de fazer a sua inscrição. A gente ainda está aceitando resumos, então até dia 25 a gente abriu uma exceção para aceitar resumos. Vocês podem enviar os seus trabalhos para a gente e vai ser um sucesso. Então a gente espera todo mundo lá, vai ter tradução em português, em espanhol, o evento vai ser em inglês. E não vai ser a minha tradução, não, podem deixar. Não, vai ser muito legal. Mas não só foi não ótimo, viu, Carol? $500. Que é ruim. We just invite everybody to attend to the webinar. And I'm saying that there will be like translation and it will not be my translation. It's professional. But was very nice. Carol translation. You My very English much. is terrible, but Carol is okay. No, great. So see you all November 10th. Até dia 10, então, pessoal. Tchau. See you then. Bye. Bye. Thank you.